Olá, começa agora mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos falar sobre as cotas raciais no país e quem vai debater este assunto com a gente é o vereador Reis do PT e o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Vereador, seja bem-vindo à Sala de Visitas, ao programa. Muito obrigado. Cumprimentar aqui, saudar aqui o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, reitor José Vicente, que tem feito um trabalho extraordinário. Visitei a faculdade, gostei muito do que vi lá. Seja bem-vindo também, reitor. Eu que Prazer agradeço. tê-lo no programa. Agradeço a gentileza e agradeço a possibilidade de estar conversando sobre esse assunto tão importante, né? Com um dos baluartes desse tema aqui em São Paulo, que é justamente o vereador Reis. Vereador, vamos começar falando de um projeto de sua autoria que já foi sancionado pelo prefeito, que é cota para negros no serviço público. Quantas vagas serão destinadas? Existe um período para essas vagas serem destinadas para os negros? O projeto, ele se transformou na Lei 15.939, que foi sancionada pelo prefeito Fernando Haddad, e ele estabelece que, no mínimo, 20% das vagas de concurso público, dos cargos de confiança, os cargos de livre provimento, os estagiários e as estagiárias sejam destinados a negros e negras, né? E pardos, né? Afrodescendentes. Né? Nós estamos aguardando a regulamentação desse projeto, para que o prefeito diga como isso vai acontecer, mas recentemente numa atividade que teve na Secretaria da Igualdade Racial, né, na inauguração da nova sede, estava lá a ministra da Igualdade Racial e eu fiquei muito contente e surpreso com a declaração dela, em que, pese o projeto que está em Brasília, que tramita em Brasília, ela disse que a aprovação desse projeto e a sanção feita pelo prefeito fez com que o projeto lá em Brasília, que estava parado, andasse, né? Tramitasse pelas comissões. Né? Ela disse que nós não tínhamos a noção da contribuição que o que aconteceu em São Paulo, porque o que acontece em São Paulo é exemplo para o resto do país, né? Então, São Paulo, realmente, quando as coisas são aprovadas aqui, motiva, faz com que em outros lugares passe a acontecer também. Então, eu fiquei muito contente com a declaração com relação à aprovação e à sanção desse projeto aqui de minha autoria. Aliás, esse projeto da presidente Dilma é semelhante ao seu, destina pelo menos 20% das vagas no serviço público e é um projeto que trancou a pauta lá na Câmara dos Deputados. Foi aprovado por uma única comissão até agora e com outros projetos está travando a pauta. Nada anda lá por causa desse projeto também. E a gente espera que os senhores deputados, senadores, né, coloque como prioridade, né, pela dívida que o país tem com os negros e com as negras, né, dívida histórica, né, e que, vamos dizer assim, ainda não é a solução, mas é uma política afirmativa, uma política buscando compensar as injustiças praticadas no Estado brasileiro contra os negros e negras que chegaram aqui em navios negreiros. E, José, o senhor concorda com esse projeto? Acha que ele, junto com outros projetos de cotas para negros em universidades, por exemplo, eles são o começo para realmente reparar essa injustiça com os negros, que já vem de muito tempo da época da escravidão? Sem dúvida algumas. Eu acho que o projeto do vereador Reis tem dois fundamentos importantíssimos. O primeiro é bem esse, que ele coloca São Paulo no centro de produção de políticas públicas afirmativas para negros e negros na nossa cidade. Veja, nós já estamos há 10 anos de ações afirmativas gerais e São Paulo tinha ficado para trás. São Paulo tinha deixado de tratar esse assunto com intensidade, com profundidade. Então, o projeto do vereador Reis coloca São Paulo de novo no centro da questão e da produção de soluções para esse tema. E o segundo, eu acho que é bem isso também que o vereador está dizendo. A tão só aprovação do projeto aqui na cidade de São Paulo já foi suficiente para produzir repercussão, inclusive em Brasília. Inclusive também na Assembleia Legislativa, onde um projeto mais ou menos parecido
de lavra do governo do Estado, está também em tramitação. E agora, com essa referência, agora com esse pioneirismo, né, desse projeto do vereador Reis, seguramente os demais andarão com muito mais velocidade. José, aqui em São Paulo, o projeto do vereador já foi sancionado. Lá em Brasília, ele passou por uma única comissão, que é de Trabalho, Administração e Serviço Público, e teve um voto contrário, que é do deputado Silvio Costa. Ele alegou que o projeto é inconstitucional e que ele afronta o princípio de que todos são iguais perante a lei, como está previsto na Constituição. O senhor concorda com a declaração deste deputado? A gente respeita, é uma declaração importante de um parlamentar importante. Mas quem tem no sistema político e jurídico brasileiro a última palavra sobre a legalidade ou não de uma lei é o do Supremo Tribunal Federal, né, no limite. E, de qualquer maneira, o voto contrário de um deputado parece que está a conferir que todos os demais estão a favor. Então, a despeito e a contradição, o contraditório é importante, não é? A despeito do contraditório, eu penso que ele não está fazendo uma leitura adequada do que se pretende com o projeto. O projeto, ele, diferentemente do que diz o deputado, pretende produzir igualdade, né? Nesse sentido, ele é oportuno e ele é necessário. E o que o senhor acha do voto do deputado lá na Câmara? Aqui o projeto nosso também aqui na Câmara Municipal, tivemos alguns vereadores, ao tramitar nas comissões, nós tivemos vereadores que abstiveram de votar o projeto, tivemos vereadores que votaram contra o parecer, né? Aqui também, vamos dizer assim, nas comissões nós tivemos pelo menos, se eu não me engano, 2 votos contrários, né? E 2 abstenções, né? Parece que 2 votos contrários na Comissão de Administração Pública. Porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender, né? Que se busca justamente o que o professor acabou de falar, a igualdade. Se propõe um projeto é porque existe a desigualdade, né? Isso não precisaria, estava tudo... Se a gente pegar os cargos que são ocupados na administração pública, os cargos de confiança, o próprio secretariado, vamos pegar o secretariado do prefeito Fernando Haddad. Nós temos quantos negros lá? Vamos pegar o próprio ministério da Dilma, quantos negros nós temos lá? Vamos pegar o secretariado do governador Alckmin, não tem nenhum negro. Falta oportunidade para eles. Então, exatamente. Então, nós estamos querendo dizer o seguinte, olha, nós queremos a igualdade. Nós estamos em busca da igualdade. Não adianta você criar uma secretaria de igualdade racial e falar, não, mas nós temos uma secretaria de igualdade racial, nós estamos construindo a igualdade, mas não pode ter só o falatório, né? Nós temos que ter a prática. Né? O que o senhor acha que a secretaria deveria fazer? O que a secretaria deveria promover para ter essa igualdade racial mesmo na capital? Então, a secretaria ela tem um significado político, né? Olha, uma secretaria de igualdade racial tem um significado político, mas demanda do governante ter esse entendimento, né? Eu sou o governador de São Paulo, eu falo, olha, o meu secretariado vai ser composto de homens, mulheres, negros, negras e brancos. E outros que vierem, percebe? Agora, se eu tenho um secretariado só de branquinhos e falo que eu estou buscando uma igualdade racial, eu estou mentindo para mim e para a sociedade como um todo. Então, o que acontece lá em Brasília acontece aqui também e acontece na prática, porque a teoria é muito bonita, o falatório é muito bonito, o discurso é bonito, mas nós não vivemos de discurso, nós não vivemos de falatório, nós vivemos de realidade, de fatos concretos. E o fato concreto é esse que nós estamos colocando aqui. Então, nós, quando colocamos o projeto, nós estamos provocando a discussão. Nós estamos provocando aqueles que têm o poder de decidir. E dizer para eles que não basta falar, tem que fazer. Não basta dizer que tem uma secretaria, ou que tem um ministério, ou que tem... Nós queremos que isso seja demonstrado na prática. E demonstrar na prática é você realmente ver, né? É você realmente apalpar, sentir que isso realmente está acontecendo. Então, quando nós dizemos, olha, nos cargos de livre provimento também tem que ter a participação de no mínimo 20%, pode ser mais, pode ser 50%, pode ser 40%, mas no mínimo 20%. É porque quando nós vamos verificar o secretariado, a gente verifica que não tem essa igualdade, só tem na pregação. Só no discurso, mas na prática ela não existe. Eu pego o próprio Ministério do Governo Federal, também não existe. Eu pego
O governo de São Paulo, lá não tem nenhum negro. Não existe um negro sequer. Então, nós queremos a igualdade. E queremos que aqui na Câmara também seja aplicado. Que nós vamos estar enviando ao presidente uma resolução também para que a Câmara Municipal, tão logo seja regulamentado esse projeto, a Câmara também aplique as cotas aqui. Que nos cargos de confiança e nos concursos públicos e os estagiários, estagiárias, tenha no mínimo 20%. De repente aqui até tem mais, né? De repente até tem mais, mas nós queremos que a Câmara também... Tem que estabelecer um mínimo, pelo menos. Exatamente, estabeleça o mínimo, né? Então, não adianta eu falar, aliás, o governo, para cargos de confiança, ele nem precisaria de lei, né? A atitude dele, porque ele que nomeia, ele que publica no Diário Oficial, a atitude dele já resolveria, já sanaria toda essa discussão que eu estou fazendo aqui, que o reitor José Vicente está fazendo, né? É mostrar na prática, não no falatório, não no discurso, não subir no caixote e ficar falando coisas que não estão acontecendo. Nós queremos ver a verdade, a realidade e comprovar ela. José, o senhor também acredita que faltam realmente ações na prática para dar oportunidade aos negros, para ter realmente essa inclusão dos negros, não só no mercado de trabalho, mas também em todos os outros setores? Exatamente. O grande problema e a grande dificuldade para se avançar nesse tema é que nós temos um discurso que é muito bonito e uma prática que é totalmente destoante do discurso, né? E o que o vereador está colocando são exemplos claros, crassos, de quanto esse discurso está em contradição com a prática. Nós temos todos aqueles que se colocam como democratas, aqueles que se colocam como republicanos, aqueles que respeitam a diversidade racial do nosso país, né? E diga-se, a cidade de São Paulo tem 37% de negros, o estado de São Paulo tem 37% de negros, o país tem 52% de negros. Então, os democratas, os republicanos, aqueles que pregam a diversidade, tinham que fazer com que esses números de fora estivessem do lado de dentro. E é isso que a gente não vê na prática, chegando ao absurdo de num estado como São Paulo ou de num país como o Brasil, os negros estarem simplesmente apartados dessa participação e dessas oportunizações, que é uma das formas de você produzir não só a igualdade, mas a igualdade de oportunidades entre todos os brasileiros. Nós comentamos sobre a Secretaria de Igualdade Racial. Que tipo de ações o senhor acredita que a Secretaria deveria desenvolver realmente para acabar com essa desigualdade, para estimular a inclusão? Pois é, eu acho que a abordagem ela está um pouco equivocada, né? A responsabilidade de fazer intervenções, de promover políticas públicas, de colocar recursos para se fazer essas mudanças é dos governos e dos governantes. Quem precisa fazer é o governo do município de São Paulo. Quem precisa fazer é o governador do estado de São Paulo, quem precisa fazer é a presidenta do nosso país. A CEPIR, seja federal, seja estadual, tem muito pouca estrutura para se fazer. Aliás, não tem nem dotação orçamentária que permita fazer qualquer intervenção dessa natureza. Então, eu acho que ela tem uma função muito importante, que é de apontar um encaminhamento. Olha, nós tratamos esse assunto como alguma coisa muito importante, nós temos aqui um espaço para produzir o debate, produzir encaminhamentos importantes, mas o nosso governo, né, seja estadual, federal ou municipal, tem um compromisso com essa ação, com esse encaminhamento e vai colocar toda a estrutura de governo, todas as secretarias, todos os recursos disponíveis para fazer essa intervenção. Então, eu acho que a Secretaria tem sua importância, ela pode avivar esse debate, esses encaminhamentos, mas o compromisso, a ação tem que ser do governante. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.